Olá, pessoal, professora Amanda Gaspar. E como dito, né, no vídeo, na aula anterior, nós falamos sobre o benefício, né, e a definição do que é a internação domiciliar, mais famoso, conhecido como home care. Então, a partir dessa aula, iremos falar sobre as indicações e os critérios de elegibilidade desse paciente para ele ir para a internação domiciliar, tá? Então, nessa aula, eu vou estar conversando com vocês sobre quem é esse paciente que pode ir, quando ele é elegível, né, para ir para a internação domiciliar e ficar mais próximo do seu ente, da sua realidade, né? Essa indicação de home care, ela é feita inicialmente através de uma avaliação com critérios técnicos e critérios sociais. O que isso quer dizer? Esses critérios técnicos são, na verdade, os critérios clínicos que esse paciente tem. Então, assim, a partir disso, é avaliado pela equipe da unidade hospitalar para saber se esse paciente ele tem indicação para estar dando continuidade ao atendimento no domicílio, né? Se ele pode é um paciente que está elegível para ir para casa, se ele tem uma lesão, uma ferida crônica, se ele tem um término de antibiótico, se ele tem condições clínicas, se ele é um paciente que não apresentou febre, se ele é um paciente que está em ventilação mecânica, e a partir dessa ventilação mecânica ele tem parâmetros adequados para estar no domicílio, essa é a parte clínica e a parte técnica que está ok. Se a gente não tiver nenhum impedimento da parte clínica, isso é avaliado pela equipe da unidade hospitalar, juntamente com a equipe clínica da instituição home care. A parte social, né, que são os critérios social, o assistente social da unidade hospitalar, ela faz a solicitação do home care e, a partir disso, a assistente social do hospital, do home care, ela vai até o domicílio do paciente para saber se aquela casa está adaptada para receber o seu paciente na sua nova condição de saúde. Então, o que isso quer dizer? O que ela vai avaliar naquela casa? Se aquela casa tem estrutura física, se o acesso é fácil, se a condição de uma unidade de ambulância ir até a porta do paciente, se a rua onde o paciente mora, se ela tem ladeira ou se não tem ladeira, se a acessibilidade ela é fácil, como é a parte estrutural dessa casa, se a casa é uma casa com os cômodos adaptáveis, se é uma casa grande, se é uma casa pequena, se ela há infiltração, se ela há umidade. Então, alguns critérios, eles precisam ser avaliados. E também a questão da periculosidade, porque a gente tem que pensar principalmente no bem-estar da equipe que vai atender aquele paciente. Então, se for um local que a gente tenha dificuldade de acesso, que a gente tenha a periculosidade, que esteja ali iminente, provavelmente esse paciente não vai ser elegível e ele continua na unidade hospitalar. No critério clínico, né, o que a gente pode estar negando esse paciente? Se ele tiver alguma pendência de realização de cirurgia, se ele vai fazer uma cirurgia em breve, se ele tem alguma dificuldade, teve algum pico febril, se ele tem parâmetros na ventilação que não estão adequados, que não estão com a estabilidade na ventilação, então é um paciente que ele não vai para casa por conta desses parâmetros clínicos, e aí, de qualquer forma, ele é negado, existe uma negativa, e aí depois, quando tudo isso é estabilizado, esse paciente, ele volta para o domicílio, ele vai para o domicílio. Então, entre eles, a gente tem a existência do quadro clínico, que eu já falei para vocês, né, que é a forma que ele tem que estar estável, e completar também, né, que vai ser complementar a questão da supervisão médica, de enfermagem e também do serviço social. Ou seja, destina-se também que há pacientes que não demandam de atenção crítica de um hospital, ou seja, que eu tenha um paciente que ele esteja estável e que, porém, necessitam de um suporte de restabelecimento ou de adaptação à sua nova condição de vida, né, à sua nova condição, através de uma rotina que vai ser de novos cuidados e de um monitoramento muito prévio do profissional, né, que está envolvido no cuidado desse paciente. Então, eu não posso, de forma nenhuma, retirar um paciente que ele não tem uma estabilidade clínica para o domicílio, né? Até porque, normalmente, quando os pacientes são em internação de 24 horas, 6 ou 12 horas, o técnico de enfermagem ele só fica na casa o período da assistência. Então, eu não posso comprometer e colocar em risco, né, a vida desse paciente. E muito menos se esse paciente não tem um cuidador que ele esteja apto para alguns cuidados, porque não são todos os cuidados que o cuidador ele vai estar à frente, né, para poder fazer, né, e prestar assistência a esse paciente.
Então, assim, os quadros clínicos que geralmente têm indicação para tratamento de home care, né? Então, a gente tem clinicamente estável, que necessite complementar um tratamento sob a supervisão médica de enfermagem, e aqui eu posso colocar os pacientes de fisioterapia, o paciente que precisa de acompanhamento fonoaudiológico, que tem uma disfagia, paciente que tenha demandas clínicas, que não precisem diretamente de uma atenção mais específica, mas que esteja clinicamente estável, ele pode ir para casa. Que tenha limitações decorrentes ao seu quadro clínico, que demande um tratamento do paciente ou do cuidador frente às suas novas condições. Ou seja, como eu falei para vocês previamente, o cuidador, ele vai estar apto para alguns cuidados, ele será treinado para alguns cuidados, mas não são todos os cuidados que ele vai estar frente para realizar. Então, isso vai ser uma demanda que vai demandar um treinamento, que vai demandar um tempo para que ele se adapte àquela nova condição, né? E também a própria condição do paciente. E se o paciente tiver adaptação e tiver condições clínicas, né? E algumas limitações, a gente também vai pensar no autocuidado desse paciente e envolver esse paciente também no cuidado dele mesmo. Término de terapia injetável, e aí eu comecei para vocês e vinham citando há algum tempo a questão dos términos de antibiótico, né? Paciente que tem uma osteomielite, que vai fazer antibiótico de 4 a 6 meses, um ano. Nesse caso, a gente pode pegar esse paciente, levar para casa, termina o ciclo do antibiótico em casa, que não tem problema nenhum, desde quando ele vai ter um acompanhamento da enfermeira, ele vai ter o acompanhamento do técnico de enfermagem, o médico também vai estar ali presente. Então, esse é um paciente que ele é extremamente elegível para terminar o seu tratamento em casa. Realização de curativos complexos. Esses curativos complexos são realizadas, que fica de responsabilidade da enfermeira, né? A gente tem, em algumas unidades, pacientes crônicos, e os pacientes muitas vezes estão lá internados só por conta da sua lesão, né? Por conta da sua ferida, que é de difícil cicatrização. Então, esse paciente também é um paciente que ele é elegível, né? Desde quando ele tem uma condição clínica e social para ir para o domicílio, a gente pode estar levando esse paciente para casa e ele terminar o tratamento dele, da lesão dele em casa, porque ele vai ter acompanhamento do técnico de enfermagem, da enfermeira, do médico, para fechar, né, de fato, essa ferida que ali ele tem. A necessidade de aparelhos que deem suporte de vida. Como eu falei na aula anterior, a gente pode ter tranquilamente um paciente que está em ventilação mecânica no domicílio, né, desde quando ele tenha parâmetros que sejam compatíveis para estar no domicílio, né, que são parâmetros básicos, né, que a gente tem uma FO2, por exemplo, de 30%, 25%, então é compatível para que ele esteja no domicílio e que não tenha nenhuma estabilidade hemodinâmica da parte ventilatória. Esse paciente também pode estar no domicílio e ele vai ter acompanhamento do médico, do técnico de enfermagem, da enfermeira, do fisioterapeuta, porque vai precisar de uma fisioterapia mais intensiva, né? Então, é importante que a gente se ressalve que também um paciente que tem ventilação mecânica, ele pode estar no domicílio sem problema nenhum. Portadores de doenças crônicas, né, com histórico de reinternações frequentes. A internação domiciliar é justamente para evitar essas reinternações, porque muitas coisas a própria equipe do home care, ela pode fazer o manejo em casa, esse manejo em casa. E o que isso quer dizer? É que se o paciente teve qualquer alteração de quadro clínico, dentro das possibilidades de ser resolvido dentro do domicílio, isso pode acontecer. Então, esse paciente não precisa reinternar, porque ele vai ter acompanhamento médico de enfermagem e, de repente, o paciente cursou com pico febril, ele não precisa ir até a unidade hospitalar para resolver o problema, porque o próprio médico do hospital pode tratar esse pico febril, saber qual foi a causa, investigar, e isso pode ser feito tudo isso no domicílio sem o paciente voltar para o hospital. Processos infecciosos prolongados, né? Então, a gente volta a falar um pouco sobre o ciclo de antibiótico, por exemplo, que ele pode terminar em casa, e os pacientes em cuidados paliativos, que eles têm uma necessidade de ser paliativado, né? E ele precisa ir para casa, ele está na condição de vida mais debilitada, mas ele pode ir para casa e ter uma equipe do home care para poder estar frente a esses cuidados paliativos, né? Seja de fisioterapia, seja de fonoterapia, o médico, o enfermeiro, que vai estar ali para estar à frente do cuidado dessa pessoa e dar um maior conforto para ela no seu cuidado paliativo. E essas foram algumas indicações que eu trouxe para vocês, né, do paciente que ele é elegível para ir para casa e que pode tratar a sua comorbidade no domicílio.